Salve, pessoal! Vamos continuar a nossa exposição de verão de 2023 a respeito das três cores e o confinamento. O que a gente está intitulando essa aula é 1974, o ano que não aconteceu. Existem alguns anos que são considerados históricos, mas que ao longo do tempo eles se revelam não tão históricos. 1968 foi um caso típico. Multidões foram às ruas, etc., em nome de uma grande revolução, mas ao longo do tempo se viu que nada aconteceu. 1974 foi o ano que o Weimar intitulou o modelo padrão. Ele disse que, então, o modelo padrão, ele deu esse nome, resumindo as interações até então estudadas, como a QED, a eletrofraca e a QCD. Dessa maneira, 1964 representou um resumo final de uma época e que, a partir de então, abrir-se-ia outros momentos históricos na física. Essa questão, então, é uma questão muito importante para qualquer aluno, para qualquer pesquisador, para qualquer pessoa que queira se inserir na física quântica. O quanto foi de momento histórico o modelo padrão? O CERN, como nós sabemos, assina embaixo essa perspectiva. Não tem mais nada a fazer a não ser algumas, vamos dizer, pequenas nuvens, além do modelo padrão. O CERN se baseia em três crenças inabeláveis. Uma é o método científico galileano. A física é uma ciência experimental. Segundo, a visão reducionista. Quer dizer, essa perspectiva atomista grega seria vitoriosa após 2.500 anos. E terceiro, a consolidação dessas perspectivas através do modelo padrão. Desta maneira, o CERN diz, olha, a QED, a QCD e a eletrofraca não tem nada a mexer. São teorias finais e pronto. E dessa maneira, os físicos, a partir de 74, partiram para novos desenvolvimentos, como grande unificação, supersimetria, dimensões extras, supergravidade, superstring, M-teoria, dark matter, multiverso, enfim, muitas outras novas perspectivas estão sendo narradas e pouco dito além do modelo padrão. Esse é o momento que nos colocamos. No nosso encontro aqui, nós queremos trazer a questão. Será que não existe algo podre no reino da Dinamarca? Será que não existem outras perspectivas? Ou ao menos outras premonições? Nós vamos selecionar algumas aí embaixo. A primeira, a existência de troca de carga elétrica. A carga mais zero e menos se transformarem num eletromagnetismo de 4 fótons. Segunda, a existência de uma terceira física quântica. Quer dizer, um quantum, Hole quantum, que a gente chama. Quer dizer, um quantum, um certo campo, ele é inserido dentro de um grupo de campos, AMI, e esse grupo de campos vai trazer novas propriedades físicas. Então, um campo, um quantum dentro de um conjunto, ele se apresenta com novas propriedades. Isso nós chamamos de terceira física quântica. A outra perspectiva é da teoria de Gauge antirreducionista. Entender que a simetria de Gauge ela pode ir além de Yang-Mills. Então, você entender que o parâmetro de Gauge
ele é capaz também não apenas de provocar interações, etc., mas também associar campos. E por último, nós estamos qualificando o significado da cor, que é o motivo do encontro aqui. Quer dizer, o significado da cor não foi evidenciado em 1974. Existe uma ontologia da cor a ser entendida. Esse é o objetivo da nossa palestra. Então vamos ver o que a gente pode falar a respeito disso. Bom, nós queremos dizer o seguinte: existe uma viagem de 10 a menos 18 metros a 10 a menos 20 metros a ser feita ao continente das Carmelitas. Essa viagem, 10 a menos 18, é onde estão os quarks. E 10 a menos 20 seria um estado puro da cor. Bom, o que é para se fazer essa viagem? Nós falamos, você vai a Salamanca, lá no CERN, e fala para eles que está acontecendo isso, propondo a tua viagem. Mas o CERN tem uma postura rígida. Ele acha que ele está descobrindo os quarks, somente através dos flavors, muito pouco falando sobre cor. A QCD seria uma teoria final, vamos chamar imexível, e o CERN não existe nenhuma viagem do CERN ao quantum da cor. Essa é a questão que nos colocamos. Nós colocamos que existe, justamente a 10 a menos 20, um quantum de cor a ser descoberto. Bom, mas para isso nós precisamos, vamos dizer, criar um esboço, criar uma colocação, uma penetração, fazer um teatro capaz de dizer, olha, meu amigo, veja esse teatro e se indague se não existe um quantum de cor a ser descoberto. Esse teatro ele tem que mostrar que tem pedras coloridas a oeste dos detetores do CERN. Nós queremos dizer, assim, numa similaridade com o Colombo, né? É que o CERN está vendo muito os quarks a leste, quer dizer, apenas através de massa, carga, spin, a fenomenologia do flavor, e não vendo quais são as propriedades que ele teria a oeste. Dessa maneira, nós precisamos gerar palavras, equações, experimentos e humor em busca desses últimos constituintes que ficariam a leste. Como nós seremos capazes de gerar, vamos dizer, ao menos uma peça teatral? Para fazer isso, nós vamos colocar 4 personagens. O primeiro, 4 personagens em busca do quantum de cor. O primeiro seria Pedro Pedreiro, vamos dizer que ele acredita que existe um tijolo da natureza que não é nem quark nem lepton. O segundo seria Paulo Pintor, que ele acha que a cor é a substância para você pintar, construir a natureza. Depois vem o Capitão Cornuto. O Capitão Cornuto, ele, como ele recebeu muitas vezes a visita do Rodrigão, ele tem um inconsciente bastante aflorado. E ele acredita que, digamos, só se penetra no mundo não mensurável quem tem inconsciente aflorado. E, por fim, Maria Carmelita, que ela está à procura não apenas de orações, mas da transcendência da natureza. Bom, esses são o desafio de fazer essa viagem ao continente das Carmelitas, e a questão é que essa viagem você vai ter que saber navegar pelo espaço psicológico até encontrar essa nova fronteira da realidade. Esse é o desafio ao qual nos colocamos. O nosso desafio é dizer, olha, meu velho, você tem
é não ficar apenas medindo, achando coisas mensuráveis com os quarks, mas navegar primeiro pelo teatro do espaço psicológico e começar a perceber que existe uma nova entidade física que se chama cor. Dessa maneira, esses nossos 4 navegantes saem mar adentro do espaço psicológico. E eles dizem, tem um refrão, que a Terra não é plana e o universo é uma árvore. Que árvore é essa? O universo é uma árvore? Vamos ver o que eles querem falar no final de sua peça. Bom, mas eles compreendem que para você navegar pelo espaço psicológico, você tem que ter uma bússola, tem que seguir estrelas, e para isso você tem que ser um crítico. Então, a tua estrela é a tua crítica. E a crítica em cima do quê? Hoje em dia, existe uma bolsa de valores de pensamento. Se você ver o mundo da física, é um conjunto de narrativas. Então, igualmente, essa bolsa de valores, aí que é acho que é em Nova York, né? Que tem o Bull, aí, né, o boi, lá, o búfalo, e representando justamente o sentido aguerrido de você ver direções no espaço psicológico. E essa bolsa de valores, pensamento diz para você, ou você assina ou não assina o sistema. Então, assinar o sistema é dizer, no caso, que a QCD está pronta. E não assinar o sistema é dizer que existe um quanto de cor a ser descoberto. Bom, os nossos navegadores, eles se propõem a ir além do Cabo Verde, né? E buscar sair do mundo observável e buscar o não observável. Entender que existe a partir de um certo momento que você vê que os quarks eles são tetrápodes. Quer dizer, todos esses quarks vistos pelo CERN, os quarks flavors, eles de repente eles vão se transformar em cor. Então, propriedades que atualmente são vistas profundamente através de flavors e também através de cor, vai chegar um momento que você vai ter elas, decantá-las e tê-las quimicamente pura simplesmente através da cor. Esse é o momento de se aportar, de se chegar ao continente das Carmelitas. Então, nessa perspectiva que nós queremos dar a vocês uma compreensão de que existe uma viagem além do ano de 1974 que não foi feita. Mas para você compreender plenamente essa viagem, você também deve compreender que 1974 não foi um ano tolo. Foi um ano que realmente resumiu uma série de coisas e que foi chamado de a Revolução de Novembro de 74. Então, antes de se propormos a ir muito além do bujador, vamos compreender essa revolução que aconteceu de novembro de 74. Existe o que eu diria um livro que não foi escrito. Não sei porquê, nenhum físico da época, que viveu aquela época, escreveu sobre a grande marcha dos quarks de 64 a 74. Essa marcha, ela mudou o mundo. E nós vamos compreender por quê. Nós vamos compreender por quê, porque essa marcha, ela trouxe ao contexto da física uma grandeza não observável, que são os quarks. A física teve que admitir, 300 anos depois de Galileu, a existência de estruturas não observáveis na natureza. Isso eu chamaria de uma revolução. E como aconteceu isso?
Isso começou a acontecer, vamos dizer, em 1961, com Wade, Gell-Mann e Newman. Eles começaram a reunir aquelas partículas então existentes, aquela pluralidade de partículas vindas dos anos 50, em octetos e decupletos, e começaram a ver que talvez existisse alguma coisa maior. E, em 1964, Gell-Mann e Zweig entenderam que existiriam, vamos chamar, quarks matemáticos. O que seriam esses quarks matemáticos? Essa variedade de partículas que foram associadas em conglomerados através de Higgs-Boson era uma multiplicidade em termos de uma coisa simples, que seriam os quarks. Esses quarks, eles, vamos dizer, ficaram, então, foram introduzidos e ficaram como uma entidade, vamos dizer, do pode ser. E aí que começa a grande marcha. A grande marcha é se o pode ser, um dia é o ser. Isso foi, então, começando a entrar no espírito da época de física, a presença de quarks. Já em 1964, o físico romano Cabirgo já introduz a ideia de quarks D e S associados. Quer dizer, então, ele já não apenas admitia, teoricamente, o D e o S, como os combinava. Mas, entre 67 e 69, principalmente, começou a se estudar o espalhamento do elétron ou do neutrino com nucleons em Stanford, no acelerador de SLAC. E, principalmente, esses três senhores, Friedman, Kendall e Taylor, eles começaram a mostrar que existia partícula dentro do nucleon. Então, aquele nucleon, ele era composto de algo que o Feynman chamou, então, de parton. Em 1967, na experiência do Deep Inelastic Scattering, o Bjorken e o Pascal começaram a dizer a presença de quarks e começou-se a evidenciar os três quarks, U, D e S. Então, aqueles quarks matemáticos já começavam a ser quarks flavors. Então, os sabores U, D e S começavam a estar presentes experimentalmente. E os físicos tinham que interpretar, e, evidentemente, a interpretação foi passar aqueles quarks matemáticos de Gell-Mann para quarks físicos. A partir daí começa, então, um novo momento em física, que seria a física dos quarks de sabores. E se foi entendendo sucessivamente a existência do charm, do bottom, do top e desses quarks em famílias. O charm, e isso que é importante as pessoas entenderem, quando uma coisa entra no espírito teórico de uma época e depois quando uma coisa se revela experimentalmente. Então, o quark charm já era estudado desde 1963 por Tajani e Tepes, com o modelo S4. Em 64, o Bjorken e o Glashow também introduziram. Também teve um espanhol de Rújula que trabalhou com eles. Depois, em 1970, isso foi cristalizado através do mecanismo JIM, através de Glashow, Ilópolis e Miami. A partir daí, começou-se, então, a entender que existiria vamos dizer, eu acho que não está escrito aí. Em 1974, então, esse charme foi descoberto, experimentalmente, por Tim e Richter. Então, em 74, o charme era descoberto.
Então, a Revolução de 74 tomou forma. Por quê? Tinha já os quarks U, D, S e char. Então, é uma revolução, volto a insistir com a palavra, de sabores de quarks. E essa construção, ela também toma uma outra caminho, que é a presença de famílias, a famílias de quarks, que é através do trabalho dos japoneses Kobayashi e Mashikawa. Bom, o quark bottom, só para complementar, foi anunciado em 72 e descoberto em 77, certo? Através do grupo do professor Ledman. E o quark top foi descoberto em 95, através dessa valoração de Abel e outros. Bom, dessa maneira, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, que a Revolução de 74, ela se encaminhou em quarks com sabores. E vamos ver como foi se complementando, como se sucedendo essa revolução. Essa revolução, ela continuou, a gente está fazendo com a descoberta em 78 dos gluons. Os gluons já vinham desde 1972 sendo propostos por Glasgow. Bom, dessa maneira, a gente começa a ver que, digamos, os quarks, eles estão presentes. E, a seguir, começou-se a construir, buscar não novos quarks, mas átomos de quarks. Em 2007, o Fermilab descobriu essa partícula sigma, composta de 3 quarks, de 3 famílias diferentes. Algo consistente começava a existir, mesmo sendo não observável. Isso que é importante a pessoa entender. Essa revolução, ela trouxe uma ligação entre duas coisas, que é o sentido de observabilidade e não observabilidade. Em 2020, começam a aparecer, em 2015 também, os tetaquarks e os pentaquarks. Então, começa a se formar esses átomos de quarks. O que esses átomos de quarks normalmente querem dizer? Que provavelmente existam partículas mais fundamentais formando os quarks. E essa é uma dica que a Revolução de 74 dá para a existência do quantum, da procura do quantum de cor. Continuando sobre essa Revolução de 74, vamos dizer o seguinte, ela não apenas descobriu a presença dos quarks, como formulou teorias, como em 72, a QCD, através de Gell-Mann e Fritsch. Como também mostrou a consistência dessa teoria através da renormalização feita pela identidade de Zlonoff-Taylor. Como também mostrou que essa teoria tem uma propriedade que foi a mais fundamental, talvez, dos últimos 50 anos, que é a liberdade sintótica. Então, o pessoal tinha já visto que, naqueles experimentos, espalhamento 67 e 69, no Deep Neural Scattering, que os quarks, as altas energias, eles se comportam como livres. E eles precisavam de uma teoria quântica dos campos capaz de descrever essa liberdade que os quarks têm, uma interação muito fraca às altas energias. E isso foi chamado de liberdade assintótica e descoberta através da QCD. Observe que na liberdade assintótica existiu a presença dos flavors, do número de flavors, de quarks, né? Assim como do número de cores. Então, era uma junção entre cor e flavors. E, da mesmo modo, aconteceu essas 3 famílias de quarks de Kobayashi e Mashikawa. Então, dessa maneira, a Revolução de 74 não apenas apresentou experimentalmente quark flavors como uma teoria, os descrevendo. Uma teoria, vamos dizer, de sucesso.
A física, então, ficou-se com a QCD como uma grande teoria para os quarks. Até que ponto a QCD é uma grande teoria? Isso é uma discussão também. Por exemplo, se você olhar o problema infravermelho da QCD, a QCD, as altas energias na região da liberdade assintótica, ela viola a questão infravermelha. Ela tem infinitos. Então, se você faz um estudo a 2 loops do espalhamento quark-gluon ou quark-quark, você vai ver, o gluon-gluon, você vai ver que aparecem infinitos. Enfim, mas tudo é assim, a gente vai caminhando à medida que pode, mas algumas coisas vão sendo prescritas, não sendo jogadas na lata do lixo. Dessa maneira, após a Revolução de 74, quem se levanta são as carmelitas. As carmelitas começam a entender que existe uma física além de Galileu. E o capitão Cornuto e os outros dois dizem, olha, não apenas existe uma física de Galileu, mas também a natureza é uma árvore. Isso que eu quero ver, o que eles querem dizer, por que a natureza é uma árvore. Por que o universo não é uma expansão de galáxias, mas é uma árvore em crescimento. Vamos, então, agora fazer uma certa crítica à Revolução de novembro de 74. De que, evidentemente, ela trouxe um momento extraordinário para a física, que foi a existência de partículas elementares não observáveis. Isso é um salto revolucionário em relação a toda a prerrogativa construída desde Galileu de que a física é baseada na experiência. A física é uma ciência experimental. Só existe aquilo que nós medimos. Tudo bem. Mas a Revolução de 94, de 74, ela diz que a física não pode mais existir sem quarks e sem cor. Existe uma nova argamassa da natureza, que é a cor. Então, a cor se junta a spin, carga, massa, etc., para estabelecer o que seria a constituição de uma partícula. Daí vem a pergunta: então, o que é cor? Que tipo de entidade física a cor quer mostrar? Newton mostrou, vamos dizer, que a massa é inércia. Então, massa é inércia. Se você quiser dobrar uma rua, você vai ter que fazer uma força. E o que é cor? Onde entra a cor? Bom, a primeira coisa que aparece para a cor é você vai ter que ler o significado do confinamento. A cor, o confinamento, ele vai ser entendido através do significado da cor. Bom, o capitão Cornuto, ele diz, bom, eu sei o que é o significado de cada um. Bom, então explique. É uma questão de psicanálise. Ele diz, olha, eu, como Cornuto, já fui diversas vezes, sentei aí na cama do Dr. Freud, e na cama do Dr. Freud, ele também lê, através do inconsciente, lados não observáveis. Então, talvez nós estamos, vamos dizer, os quarks, eles estão colocando a física no divã da natureza. Nós temos que entender como é que o não observável se liga com o observável. Essa seria o significado maior de confinamento. Bom, então, vamos dizer, o que significa? Assim como o Dr. Freud, ele diz que o inconsciente constrói psiquias no consciente,
a gente tem que ver como no mundo confinado, no mundo observável, você constrói as partículas, a partir dali, elementares que estão na natureza a formar átomos, moléculas e assim por diante. Nessa questão de uma revolução inacabada, os nossos viajantes começam a fazer seus comentários. Existe uma navegação pelo espaço psicológico a ser feita além da Revolução de 74. A Maria Carmelita, ela diz que, olha, tanto as carmelitas quanto os quarks existem indiretamente. E essa é a minha procura. O Paulo Pintor já comenta que a física não pode existir sem quarks e sem cor. Então, tem muito trabalho para fazer, tem muita coisa para ser pintada através da cor. E o Pedro Pedreiro, ele pergunta, bom, nós temos que então ir além dessa Revolução de 74 e começar a entender como construir a natureza a partir do quantum de cor. Dessa maneira, vamos dizer, eles estão, digamos assim, energizados para navegar pelo espaço psicológico à procura, digamos, do reino da cor. Onde ficaria esse reino da cor? Esse reino da cor justamente fica na interpretação do significado da cor como entidade física. Atualmente, vamos dizer, a cor ela tem uma fisicidade, ela tem uma constante na natureza, alfa-S, ou protagonizando números quânticos. Não existe para a cor, ao menos ao meu entender, um significado de entidade física como massa, como carga elétrica, como spin, etc. Ela é mais uma composição dentro de um conjunto sem um significado maior. Como nós já consideramos, se você quer entender a cor, o significado físico, você vai ter que entender sobre o confinamento, entender a burca que reveste os quarks. Para isso, você vai ter que saber penetrar nesse lado não observável da natureza. Ele traz duas rupturas. A primeira é a quebra da visão reducionista. Você já não pode mais isolar as partes, que aquelas partes se tornaram não mensuráveis. Então, você não tem mais aquele sentido de dividindo a natureza em pedaços e medindo cada pedaço. Então, aquela física, vamos chamar de Dalton, ou do LHC, antes do confinamento, já não é mais possível. E você também tem que entender uma ruptura profunda, que é na física de Galileu. Você já não tem mais em mãos o método científico experimental. Tá? Vamos agora à presença da cor. Então você começou a entender que existe uma presença da cor, certo? A física, ela conseguiu indiretamente observar a presença da cor. Em 64, com Grimberg estudando o espectro de partículas como essas aí, o ômega menos, e viu através do princípio de exclusão de Pauli, mostrando que você precisava introduzir um número quântico novo naqueles quarks U, D e S. Bota mais por cima. Bom, a seguir, você nota que existe, e também aconteceu, medindo a razão da produção de errados no espalhamento eletronpósito em altas energias. E viram constatar a existência da cor, espalhamento de muons também. E em 1971, a vida média do pion foi medida a nível de 10 a menos 16 segundos, justamente introduzindo a presença da cor. Então, são coisas inteiramente diferentes, certo?
que construiu-se a medida, a presença da cor, mostrando que por coisas diversas chegamos ao denominador comum da presença da cor no mundo subatômico dos quarks. Existe, então, uma cor a ser procurada. Nós estamos sempre com a pergunta: como tornar a cor uma entidade física? Então, se você ver essa tabela periódica das partículas elementares, você tem quarks e leptons, 6 mais 6, e os leptons sem cor e os quarks com cor. O que teria em comum eles, de uma maneira mais profunda, para se ter, vamos dizer, prêmios de cor. Dessa maneira, você, similarmente, você pode encontrar muitos caminhos, hoje em dia a física indica, para a busca de partículas elementares que estariam construindo os quarks e leptons. Essas partículas, vamos dizer, você pode... tem muitas maneiras de colocar, certo? Nós vamos aqui ressaltar o seguinte aspecto, só para deixar alguma coisa clara. Se você vê o dupleto U e D e neutrino e elétron, é extraordinariamente como eles são similares. Duas coisas que, vamos dizer, em princípio, uma não tem nada a ver com a outra, de repente você tem 3 quarks, 3 leptons, 3 quarks, 6 leptons similares e ainda em 3 famílias similares. Aí, no caso, o U e o D e o neutrino e o elétron são... o que tem em comum? Então, entenda-se que o U e D e o neutrino e o elétron são as partículas que talvez mais povoem a natureza. E o que eles têm em comum? Qual é a perspectiva? Então, provavelmente, exista algum quantum de cor formando o U e o D e o neutrino e o elétron. Essa é a perspectiva que os nossos navegadores começam a buscar. O que eles começam a dizer? Olha, provavelmente existam pedras coloridas. Uma última fronteira a 10 a menos 20 metros a ser entendida. Essa última fronteira, essas pedras coloridas, então qual é a diferença deles para os outros navegadores que estão a buscar também estruturas além de quarks e leptons? Então, existem navegadores como o Dirac, que propôs singletons, outros richons, haplons, gentilons, musions e outros. A diferença que tem aqui é que essas pedras coloridas, elas só têm cor. Então, elas não são constituídas por nenhum outro elemento ou nenhum outro número quântico. Só o número quântico cor. Então, isto os diferencia na literatura. Então, eles têm um insight. Existe um quanta de cor a ser procurado. E esse quanta de cor nós chamamos pedras coloridas. Eles estabelecem uma física da cor. Essa física da cor existe a 10 a menos 20 metros. Daí vem a pergunta: como navegar as nossas caravelas à busca de pedras coloridas? Esse é a construção que eles vão ter que elaborar. Construir palavras, equações, experimentos e humor. Primeiramente, entender que essa forma de energia é igual a hc sobre lambda, lambda é o comprimento de onda, e eles vão ter que atingir um comprimento de onda de 10 a menos 18 metros. Então, eles vão ter que ter energia suficiente para chegar a 10 a menos 18 metros. Mas não basta botar o motor com essa energia. Tem que saber chegar às sutilezas do mundo confinado. Então,
é uma mistura de uma certa energia com uma certa sutileza que vai construir esse teatro da cor. Esse teatro da cor, vamos dizer, ele tem que ter inicialmente palavras. Ele tem que colocar os chamados diálogos impertinentes. Pedro Perdeiro, ele pergunta o que é o fluxo de energia da cor. Capitão Cornuto, ele quer retornar a um universo de dentro, ao inconsciente, ao não observável, ao confinamento. Paulo Pintor, ele busca o Big Bang da cosmogonia da cor. A cor traz um Big Bang colorido a ser entendido. E Maria Carmelita, ela quer ir além da oração e compreender um fluxo de energia do céu para a terra, do não observável para o observável, no universo através da cor. Então, nessas palavras, eles começam a codificar a sua caminhada. A sua caminhada os leva a querer agora criar equações. Para criar equações, eles vão ter que desenvolver primeiramente, e também experimentos, etc., eles vão ter que desenvolver um modelo teórico, uma proposta teórica para essas pedras coloridas. Então, eles fazem a pergunta: qual o conjunto básico de pedras? Então, eles já chegaram e dizem, bom, nós queremos ir além da Revolução de 74, nós queremos ir além de quarks como flavors, nós queremos ter um quantum colorido, entender a cor puramente, quimicamente pura, e nós chamamos isso de pedras coloridas. Até aí tudo bem, entendível. Mas agora eles têm que ter um insight capaz de os levar a uma construção do modelo, a propor um modelo de pedras coloridas. E eles dizem o seguinte: bom, nós temos que encontrar um conjunto de pedras. Por que um conjunto de pedras? Porque eles partem de uma noção básica que a natureza é formulada através de associações. A natureza, ela é uma associação de conjuntos. E eles têm que encontrarem qual seria esse tal conjunto fundamental formado por pedras coloridas. Então eles, bom, esse conjunto vai ser formado primeiramente por uma associação de 3 cores. Bom, por que 3 cores? Porque já que você considera que existem cores, então vamos pegar o conjunto mínimo de cores. E esse conjunto seriam 3. 2 não é conjunto, 3 já forma conjunto. Bom, baseado nessa presença do conjunto mínimo de 3 cores, eles vão ter que buscar uma universalidade. Leis físicas são baseadas em temas universais. Quanto maior for a universalidade, mais significativa, mais abrangente será aquela lei física. Uma universalidade básica é que a natureza é formada por férmions e bósons. Então ele diz, bom, vamos fazer uma composição entre férmions e bósons. Os férmions e bósons, vamos dar uma unidade para eles, e essa seria a universalidade máxima que a gente teríamos na natureza. Porque tanto o planeta Júpiter como a galáxia Andrômeda, em princípio, são formados por férmions e bósons. Então, aonde tiver a natureza, vai ter essa composição entre férmions e bósons. Então, ele já entende que eles têm um conjunto mínimo e uma universalidade máxima. Daí, eles começam a dizer, vamos agora juntar essas 3 cores com os férmions e bósons. Então, ao invés da supersimetria, que junta férmions e bósons através de relações do espaço-tempo, ele diz, nós vamos juntar férmions e bósons através de 3 cores. Como? Novamente, exigido uma profundidade. A profundidade que está se colocando aqui
é que a natureza é feita por associação. Então, qual seria a associação básica da natureza? Seria a composição dialética, quer dizer, uma associação feita sobre opostos e complementos. Dessa forma, dado que você tem ferros e bósons unidos por três cores, e essa união é feita através de opostos e complementos, eles dizem, bom, agora nós vamos retirar dessa junção o modelo mais simples de pedras coloridas. São colocar pedras coloridas com spin meio e spin zero, e essas pedras, então, formam uma expressão de 12 pedras coloridas. Vamos repetir. Você tem 3 pedras coloridas fermiônicas, 3 pedras coloridas, as mesmas cores, bosônicas. Como são as mesmas cores, os férmions e os bósons estão interligados. Essas pedras têm seus opostos. Então, tem 3 pedras com spin meio, que é o spin mais simples, e 3 pedras com spin zero, mais simples, e opostas. Então, 3 mais opostas, 6. 3 mais opostas, 12. Então, se formou 12 pedras coloridas. Essas pedras coloridas, como são um conjunto bastante elementar, o mais elementar da natureza, você homenageia a filosofia chinesa chamando de Yin e Yang. Então, as pedras fermiônicas seriam Yin e as pedras bosônicas seriam Yang. Dessa maneira, eles dizem, bom, nós agora começamos a ir além da Revolução de 74, introduzindo um quanto de cor, e aquele quanto de cor expresso por um modelo teórico, por uma proposta de um modelo teórico chamada 12 pedras coloridas. Apesar desse nome estranho, não muito bem-vindo em física, essas 12 pedras coloridas oferecem uma completude, uma completeza, e isso é muito importante para quem está formulando um corpo teórico. Qual é a completeza? 3 cores interligadas, interligando férmions e bósons, através da dialética entre opostos e complementos. Então, você consegue chegar a 12 pedras coloridas, e daí você diz, bom, tudo bem, há uma completeza a ser observada nessa formulação. Mas tem que ter um resultado experimental mínimo. E qual é o resultado experimental mínimo? É que, a partir dessas pedras, você começa a construir quarks e leptons. Então, a primeira estrutura, e isso nós vamos ver nas aulas seguintes, as primeiras estruturas que são construídas são quarks e leptons, nenhuma outra. E, além de construir quarks e leptons, os quarks aparecem em 3 cores, em tripletes, também em sexteto. Mas os quarks em tripletos que foram vistos experimentalmente, eles são reobtidos por 12 pedras coloridas. Dessa maneira, esse modelo de 12 pedras coloridas, ele traz uma física além da evolução de 74, uma física a ser elaborada além da QCD, e uma física que agora ela é uma formuladora de alguma coisa a ser entendida, certo? Dessa maneira, nós aqui começamos a dizer que existe algo em física, vamos dizer, que 1974 não formulou, e que hoje em dia precisamos entender, porque esse mundo de 10 a menos 20 metros é acessível às fontes de energia do céu. Então, esse quanto de energia é uma coisa factível a ser formulada, e as 12 pedras, elas são um modelo também com uma completeza e com uma realidade experimental mínima a poder ser desenrolada. Então, em aulas seguintes, vamos desenrolar essa viagem ao continente das Carmelitas,
agora através de 12 pedras coloridas. Muito obrigado.